Olá, me chamo Petra Roque, sou psicóloga, psicodramatista, professora de ensino superior de psicologia. Estou atualmente no mestrado PPG-Psi da UFTPar e também sou atriz formada pela Escola de Teatro Gomes Campos. Bom, eu venho aqui contar um pouco da minha história. Me perdoem se eu errar, porque eu tô assim, um pouco. Eu não sou muito familiarizada com vídeo, mas assim, a minha história começa lá na infância, né? Meu processo de identificação quanto mulher trans. Eu gostava muito de brincar com as meninas, gostava de brincar de boneca. E eu me lembro que as mães me tiravam, sabe? Me oprimiam, falavam, você tem que brincar com os meninos, que menino estranho. E eu me sentia muito deslocada. Não gostava de brincar com os meninos. Eu me machucava muitas vezes. Eu gostava de brincar com as meninas. E aí, brincando com as meninas de Barbie, guardem essa história porque lá no final eu vou explicar pra vocês o porquê de eu estar contando isso. Brincando com as meninas de Barbie, eu sempre quando a mãe vinha, alguém me dava o Ken pra brincar, né? Tirava ali a boneca de mim e eu ficava brincando com o boneco. E aquilo era muito opressor pra mim, muito. Aí a minha mãe vem, intervém, né? A minha mãe é uma mulher muito criativa, então ela diz: Ó, você não precisa ficar brincando com essas crianças, se oprimindo. Então a minha mãe começou a brincar comigo de boneca, aquelas bonecas de papel que a gente desenha e desenha roupinha. Então a minha mãe ali brincava comigo, né? Minha mãe foi uma pessoa muito acolhedora, minha mãe sempre entendeu o processo. Até então não quanto mulher trans, mas quanto menino gay, né? Menino cis gay. E aí, o tempo vai passando, eu chego na minha adolescência, adolescência ali também muito deslocada, que é a época onde todo mundo tá namorando, todo mundo tá se arranjando, meu irmão já tinha muitas namoradinhas e eu não tinha ninguém, então a primeira vez que eu me apaixonei foi muito traumático, porque eu gostei de um menino e eu achava que só de pegar na mão dele já tinha alguma coisa. E esse menino me bateu porque os amigos dele pediram isso como prova de amizade, né? E esse menino foi a primeira vez que alguém tirou sangue de mim, literalmente, né? E ali eu entendi que o amor dói, o amor machuca, o amor também faz as pessoas se sentirem diminuídas e eu me senti muito diminuída porque tudo que eu queria era poder ser amada, ser aceita, ser querida, né? E eu não fui aceita quanto uma menina, não fui aceita quanto uma jovem, não vivenciei o primeiro amor, né? A primeira relação sexual foi muito traumática porque foi com um desconhecido e foi de qualquer maneira, então percebam, né, as dores da mulher trans nesse sentido. Não tô querendo dizer que outras pessoas não passem por isso, mas muitas vezes essas são as dores das mulheres trans, só lhes restam o oculto, o que é escondido, e eu vivenciei muito isso. E aí chegou um tempo na fase adulta, jovem adulta, que as pessoas falaram pra mim: Petra, por que você não vai estudar, não faz alguma coisa, você é muito inteligente? Eu não queria saber de nada e foi na época que eu comecei a me montar. Então, de jovem gay, eu passei a ser drag queen. Então, além de um jovem cis gay, eu era drag queen. E aí aprendi muito com as meninas ali e tudo. Só que aí eu fui querer também confundir isso e querer ir pra esquina. Então eu fiz um teste, eu vou pra esquina. Só que eu vi que ali não era o meu lugar, não que ali é o lugar de alguém. Mas é uma profissão. Na minha concepção, é uma profissão e vai quem quer. E, né, e ninguém tá ali sendo oprimido a ficar com as meninas. E aí, as próprias meninas do job, né, como são chamadas hoje, falaram pra mim: Petra, vai estudar, cara, tal, tal, tal. E aí eu me inscrevo pro Enem, né? E passo, e aí eu vou me inscrever na faculdade. Só que sempre tudo me empurrava para pedagogia, para lecionar. E eu dizia: não, gente, eu tô cansada desse papel de professora. E isso também é um ponto para as pessoas trans serem tuteladas no papel de educadoras. A gente tem que estar educando as pessoas. Isso é muito cansativo, porque a gente não tem a obrigação de estar ensinando ninguém. Não que a gente muitas vezes não possa fazer isso. Poder é uma coisa, querer é outra totalmente diferente, né? E ser colocada nesse lugar de educadora também é muito complicado. E aí eu me lembro que nesse processo eu me inscrevo, passo, né, e vou me inscrever para psicologia. Só que eu fui para psicologia muito na questão de cuidar por causa da minha mãe, porque minha mãe tinha esquizofrenia. Então eu pensava assim: é uma forma de eu ajudar alguém, né, de eu ajudar minha mãe também. Só que não deu tempo de ajudá-la porque assim que eu passei, ela faleceu em 2014. E aí eu me vi tendo que ingressar na universidade sem a presença da minha mãe. Mas
ela me ensinou a ser forte, ela disse, olha, você vai vencer, né? E aí, hoje eu estou fazendo tudo como se ela estivesse aqui. Então eu sou essa pessoa que faz tudo como se ela estivesse aqui. Para mim, a morte é uma viagem, né? Uma viagem onde um dia todos nós iremos nos encontrar novamente. Então, para pessoas trans, até esse processo, né, o processo da perda, o processo do luto, é difícil de viver porque as pessoas questionam, as pessoas diziam que eu não sentia nada, que eu era fria, porque eu não chorava, e eu não chorava não porque não amasse, eu não chorava porque eu não tinha mais lágrimas para chorar. Eu passei toda a minha adolescência cuidando da minha mãe com esquizofrenia. Então hoje eu vivo que, digamos, de adolescência tardia, né? Então hoje eu me dou ao luxo de ser um pouco irresponsável no sentido de viver minhas coisas, de ir pra uma balada e voltar a hora que eu quero, enfim. E aí eu vou e termino o curso e muito ali sem saber o que fazer, portas não se abrem, né? Não tô querendo dizer que isso também seja uma exclusividade de pessoas trans, mas as portas não se abriam mesmo. E aí eu vou trabalhar numa clínica, que é a primeira porta aberta por causa de um amigo. Só que o plano de saúde é muito difícil, né? Tem que ter muito sangue nos olhos e aplaudo os meus amigos de profissão que trabalham com plano de saúde. Eu não consegui porque isso não me ajudava na minha renda. E aí eu falei, cara, eu tenho que pesar numa balança e ver o que eu vou fazer. E aí entra as estratégias trans, né? As estratégias LGBT. E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho no sentido de jogar currículo para tudo quanto é empresa. Eu saí jogando aqueles trabalhos conosco. Até que essa instituição que eu trabalho me chama. E quando eles me chamam, o que é mais curioso é que em nenhum momento a minha transexualidade foi um questionamento. E aí eu já tinha transitado, né? Porque eu transito ali entre 2021 e 2022. A minha transição é recente, né? E o meu processo hormonizador está sendo nesse ano, porque eu amadureci muito essa ideia. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Eu frequento o endócrino, tomo tudo direitinho, né? Tem horas marcadas, tem que fazer o check-up. Então é muito importante a gente falar sobre isso, sobre a não medicação, sobre a não ida às questões de silicone industrial. Gente, vocês vão escutar um pouquinho de barulho, mas é porque eu estou no quintal da minha casa, é o único lugar silencioso que eu encontrei, mas eu não posso parar a natureza, né? E aí o que acontece? Eu venho para esse contexto de jogar esses currículos. Começo a trabalhar nessa instituição, só que eu sempre dizia para as pessoas tudo que eu queria que acontecesse na minha vida. Eu dizia, eu quero um dia escrever um livro, eu quero um dia ser professora numa faculdade, eu quero ser chamada para uma solenidade, mas eu não sei, assim, qualquer coisa, se me chamarem só para ir, eu já vou ficar feliz, né? Quero passar no meu mestrado. E aí o ano de 2024 foi um ano crucial. Então eu digo para vocês, às vezes nós nos prendemos em coisas poucas e impedimos que o muito aconteça. Eu trabalhei num lugar onde eu sofri transfobia, eu resolvi soltar a mão desse lugar, mesmo sendo um trabalho de carteira assinada, soltei a mão desse lugar e logo depois eu fui contratada para essa instituição, né? Eu trabalho pontualmente por disciplina. Aí fiz a questão, eu já tinha um livro que eu escrevi na pandemia dos meus estágios, né, com aplicações de psicodrama, lancei, é uma cartilha, ela tá lançada, né, depois quem quiser me procurar no off eu posso dar o link, né, não sei se posso fazer um marketing aqui. Deixa eu ver o que mais. Aí venho, né, pro mestrado, consigo passar no mestrado, me torno conhecida porque me lanço a primeira vez nas eleições do CRP, do jeitinho que eu tinha falado. Conheci a Ana Boca, conheci pessoas muito importantes que também eram um sonho, né? E fui galgando esse lugar, fui me tornando muito conhecida, me tornei muito palestrante, fui chamada para várias palestras. E aí, em 2024, eu passo para o mestrado com a ajuda de uma amiga muito querida, que é a Renata Bandeira, que é uma irmã, né? Uma cis aliada, ela é uma mulher branca, cisgênera, né? E deixa eu fazer a minha apresentação, porque eu não apresentei no começo. Petra Roque, mulher trans, preta, né? Periférica, né? E mestranda. E aí eu venho com esse mestrado na bagagem. E aí, quando eu chego aqui, os meus alunos dizem, professora, se prepare que a senhora vai vir para nossa solenidade. Eu pensei que era só convite. E eles me mandam o convite para ser a patronese. E eu disse, meu Deus, patronese, deu nem roupa. E aí uma amiga minha foi e me deu a roupa, me deu a sandália. Fui, né? Então, fui patronese. E aí venho pro mestrado. E aí eu também tinha um sonho de ser madrinha de casamento, né? Porque eu tive um sonho uma vez, uma amiga minha boicotou um sonho, porque ela me chamou para ser o padrinho. Eu disse, gente, a pessoa, né? Mas enfim. E aí, quando eu chego aqui, uma amiga minha me mandou o convite e disse, amiga, esse convite são das madrinhas.
E eu não acreditei. E aí eu fui pro casamento dela, fui madrinha, um vestido luxuoso, assim, que eu escolhi, que eu amei de cara. E aí, hoje eu estou aqui nesse mestrado, estudando na linha de avaliação em diferentes contextos. Eu trabalho a questão de mulheres trans e a relação familiar, né? Tenho me destacado, sou bolsista CAPES. Então, assim, é muito importante que a gente consiga acessar esses espaços. São espaços ainda muito limitados para as pessoas trans e a gente está galgando, só que a gente precisa de pessoas também cis aliadas. Não adianta você não ser transfóbico, você precisa ser anti-transfobia, ou seja, você precisa ser um cis aliado, um facilitador. Então a Renata pegou na minha mão e disse: amiga, você vai estudar, nós vamos estudar juntas e você vai passar para esse mestrado. E quando eu vim para cá, assim, foi muito bacana e ao mesmo tempo muito doloroso, porque eu não tive com quem chorar. Então até isso nos é tirado. O direito de comemorar nossas conquistas a gente não tem com quem dividir. E o processo de tutelação vem desses processos. Quando a gente só é requisitada para o cuidado, por exemplo, o pai da Petra adoeceu, a Petra vai cuidar, a mãe da Petra adoeceu, ou seja, eu só sirvo para cuidar, eu não sirvo para que ninguém cuide de mim, para que ninguém repare, e isso é muito doloroso. Então, assim, pela primeira vez na vida eu me senti cuidada pela Renata, por algumas outras pessoas, né? Pessoas que estão comigo numa jornada, né? E que em breve vocês irão conhecer mais a fundo. E essas pessoas sempre, sabe, ali me apoiando, me estendendo a mão. Então, me faz rememorar muito essa infância, essa adolescência, essa juventude. E eu acho muito interessante é que eu sempre pensei assim, eu quero dar à vida o básico. E a vida me deu muito. Por exemplo, hoje eu já virei tema de seminário, né, no Espírito Santo. Virei tema de um curta-metragem fictício de Belém do Pará, de estudantes de psicologia. Então, olha só, é a prova que quando você é uma pessoa boa, que tem caráter, em detrimento do que você seja, você pode vencer. Só que esses espaços ainda são poucos, porque, por exemplo, para arrumar um emprego, é, é, as faculdades elas falam quando eu vou entregar um currículo, tipo, a gente não sabe o que vai falar. Gente, mas não tem o que falar. É a professora Petra, eu me especializei para isso, eu estudei para isso, né? Eu sou também docente de profissional tecnológica da EPT e FES, né? Eu fiz esse curso, então eu sou apta a lecionar online, eu faço os vídeos, eu faço os questionários, os módulos. Então, olha só a riqueza. E muitas vezes isso nos é negado, isso nos é tirado, né? Então, hoje eu vivo aqui numa república, né? Tanto que aqui é o quintal da república. Vivo com dois amigos, que é o Kleber e o André, são praticamente irmãos. E o que a gente mais gosta de fazer para se divertir é a gente compra às vezes uma vodquinha de sabor e fica bebendo na porta da calçada, sorrindo ali, conversando. E a gente é amigos desde 2009. Então é toda uma vida. E eles são dois homens cis gays, eles são um casal. E eles me acolhem, cuidam de mim. Quando eu vou pra balada, seguram minha bolsa, me protegem. Então é esses lugares. Mas principalmente a psicologia. Quando eu entrei na psicologia, né, hoje ainda assim a psicologia ainda é muito branca, muito elitizada, muito cisgênera, muito heteronormativa. Mas a gente está quebrando isso. Só que ainda assim é muito pouco. Nós temos alguns homens trans, nós temos algumas mulheres trans que são psicólogas, mas em que momento isso é visibilizado? Em que momento que foi criado algum cadastro para saber quantos psicólogos LGBTs, principalmente trans, temos no Piauí? Nós não temos esse dado. Nós não temos o dado de, por exemplo, pessoas trans têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, eu não vou ter como pagar uma anuidade. A minha carteira vai ser cancelada, entende? É nesses processos. Quando eu falo isso, gente, eu tô falando de pessoas trans, não eu, né? Minha carteira tá tudo certo. Então, assim, eu penso nos outros, eu não penso em mim. Então, é esses lugares que nós temos que nos posicionar e dizer: eu me mantenho contra que pessoas trans e pessoas LGBT sejam obrigadas a pagarem uma anuidade de forma cara, sem ter uma outra opção, sem ter uma outra possibilidade, né? Então, assim,
trazer para vocês essas realidades é trazer uma minoria que ainda sofre muito, né? Por exemplo, até para atender pacientes. As pessoas olham, é uma psicóloga trans, né? Uhum. Não querem, né? E eu acho muito triste também reduzir a gente a só atender pessoas trans. Só falarmos de pautas trans, né? Eu achei muito interessante esse convite de vocês, que é para falar sobre minha vida. Muitas vezes eu sou chamada para dar letramento. E letramento é uma coisa que você tem que fazer isso de forma científica. E não eu ficar aqui dizendo, olha, pessoas trans é isso, pessoas trans é aquilo. Não. Então, a minha descoberta da transexualidade vem lá da infância. Então, quando a gente diz crianças trans não existe, não existe criança em transição, porque elas não vão poder tomar uma medicação, elas não vão poder fazer uma hormonioterapia, mas eu me entendia quanto menina lá na infância, quando eu queria brincar com as meninas, e que me foi tirado muitas vezes. E aí, recente, eu fiz amizade com uma psicóloga aqui em Parnaíba, Piauí, chamada Jamila, e ela também é maravilhosa, Jamila Marques. E ela me chamou um dia pra uma balada diferente. Ela disse, amiga, vamos pra casa dos amigos meus, nós vamos beber um vinho. E foi uma reunião criativa. Botamos cartolinas à mesa, ficamos desenhando, pintando e ao mesmo tempo bebendo nosso vinho e dialogando. E aí, como eu passei na minha qualificação 1 e ela disse assim, amiga, eu não te vi eu não pude te ver, mas eu te trouxe um presente. E aí ela disse assim, eu espero que seja, né, um alívio para você, né, um carinho em você. E aí, né, ela disse que rememorou a minha infância e aí ela me deu uma Barbie original, uma Barbie preta, tá? Com os fenótipos quase iguais ao meu, só que ela é retinta, claro, né? E o mais interessante, essa Barbie, ela foi inspirada numa Barbie de 1985. Então é o ano que eu nasci. Eu sou uma mulher trans que tem 39 anos, eu sou de 1985. E aí, olha só, isso foi sarar aquela criança, né? A minha infância tão difícil. Né? E todo dia quando eu olho para ela, eu digo assim, agora eu tenho uma Barbie minha, que ninguém vai me tirar. Então é importante que a gente olhe para pessoas trans nesse sentido. De tudo que foi tirado, de tudo que foi roubado, né? De tudo que foi perdido. E tentar ressarcir de alguma forma, não beneficiando financeiramente ou com um objeto, mas às vezes um carinho, um abraço, uma palavra, tudo pode mudar. Então, assim, hoje eu me vejo nesse lugar, sabe, de reconstrução. E não só por mim, mas também por outras meninas. Hoje também eu e uma amiga minha chamada Jéssica, nós fazemos parte do projeto de formação Educação Popular de Saúde da Fiocruz, onde nós temos uma turma de majoritariamente de pessoas trans. E essas pessoas também estão aprendendo a se dignificar pelo estudo. Então, olha só. Então, são pessoas trans fazendo por pessoas trans, onde sem a ajuda de pessoas cis, né? Então, é um convite a vocês. Que esse vídeo seja um convite a vocês a saírem, né, dessa estrutura padronizada e comece a se letrar e seja um canal para que pessoas trans consigam ter acessos. Não todos os acessos, mas acessos realmente relevantes e importantes. A gente pode fazer essa reconstrução juntos. E hoje eu me sinto muito feliz porque eu alcancei lugares que eu nunca achei que fosse alcançar. Fui ao Congresso de Psicodrama no ano passado, fui à Canoa Quebrada e à Fortaleza para o painel de Memórias da Ditadura, né? Levar o painel Piauí, o que nós fizemos, como nós nos reconstruímos. E é isso. Que esse vídeo longo, mas que seja muito simbólico. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Meu muito obrigado. E venha a Parnaíba também, né? Porque transitar também é transitar de lugar. Então, assim, cada um de nós vivemos as nossas transições. Não é? Eu tenho a minha transição de gênero, mas alguém pode estar transicionando de trabalho, transicionando de casa, transicionando de vida, de sonhos. E é isso. Beijo.